Olá, eu me chamo Rubens Gitz, sou autor desse trabalho e eu vim aqui apresentar o banner chamado A Natureza Distintiva entre Falar e Cantar, uma abordagem fenomenológica. Meu intuito por detrás desse trabalho foi justamente explorar qual que é a essência que diferencia o canto da fala. Muitos autores colocam como sendo o contexto a principal diferença entre as duas coisas. Outros autores são um pouco mais românticos, né? Vão dizer que a diferença é porque no canto a voz é usada com uma maior delicadeza, uma maior clareza de detalhes, uma maior riqueza de harmônicos, né? Isso tudo vai estar dentro do que a gente chama de qualidade vocal e por aí em diante. O meu objetivo aqui foi buscar justamente assim, a partir de questões como a gente encontra na literatura sobre a MPB, dizendo que a MPB é tão próxima da fala que é quase fala, certo? A minha questão foi, mas se é quase fala, por que ainda não é fala? Por que ainda a gente reconhece aquilo como canto? Então, eu fui atrás dessa investigação do ponto de vista fenomenológico, tendo o canto e a fala como fenômenos diferentes, fui buscar justamente a essência daquilo que faz canto ser canto e diferencia ele, por assim dizer, da fala. A gente sabe que a fala acontece num contexto linguístico, a gente sabe que a fala precisa, ou busca pelo menos, né, a comunicação, troca de sentidos, né, no sentido assim de trocar informações, enfim, enquanto que o canto está muito mais para uma expressão artística e também ele não necessita de um texto, ele não necessita de conteúdo linguístico, de palavras, para existir enquanto fenômeno canto, como é o caso, por exemplo, do scat singing, né? A gente tem várias sílabas, mas a gente não tem necessariamente sentido por detrás delas. Elas são simplesmente usadas como um elemento percursivo daquele canto. Muito bem, fui entender então o que é canto propriamente dito, né? E a gente sabe que o canto está dentro do contexto musical. Então, para entender o canto, a gente precisa entender também o que é música. E aí, a maioria dos autores vai definir a música como sendo a arte dos sons. E ela é composta por ritmo, certo? Uma melodia, que são notas encadeadas, né? E a harmonia, que execução de duas ou mais notas ao mesmo tempo, como é bastante comum de a gente ver no caso da voz, no canto coral. A gente tem várias vozes fazendo linhas vocais diferentes, criando aquele efeito do coro no final das contas. Pois bem, ao se acrescentar essa tríade, ritmo, melodia e harmonia na voz, a gente tem aquilo que a gente chama de canto. E esses elementos, curiosamente, não estão na fala metrificados da mesma forma como no canto. A gente tem sim, né, dentro do campo da prosódia, a gente tem variações de ritmo e variações de entoação, né, que está relacionado com os tons, as frequências, mas não necessariamente eles respeitam uma pulsação pré-estabelecida como na música, certo? Pois bem, acontece que a voz ela é também, a partir do momento que ela é musicalizada, ou seja, que ela recebe o ritmo, a melodia e a harmonia, ela é o único instrumento que passa a ser capaz de unir texto e música. Então, a voz já contendo música, né, já contendo ritmo, melodia e harmonia, ela agora é capaz também de incorporar o texto. E é justamente nessa incorporação que alguns autores vão passar a dizer que o canto também é uma forma de comunicação, o que dificulta ainda mais essa diferenciação entre a fala e o canto quando a gente começa a explorar contextos mais específicos, certo? Por isso que eu busquei justamente reduzir os fenômenos, né? Eliminando essas variáveis. Pois bem, eu chego então na conclusão de que a diferença propriamente dita entre falar e cantar, entre a fala e o canto como fenômenos, é justamente o fato de que no canto existe o acréscimo de ritmo, melodia e harmonia, essa tríade que compõe aquilo que a gente conhece como música, na voz humana e, por consequência, a nossa voz e a nossa fala passam a ser musicalizadas, por assim dizer, o que não acontece na fala, por exemplo.